Glória a Deus. Estão me ouvindo direitinho? Que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós. Amém, meus irmãos? Hoje eu fui tomar um comprimidinho lá em casa e eu errei o comprimido, foi um que dá sono, irmão. Eu tô com a vista um pouco ardendo, tá bom? Mas não se preocupe não, que Deus vai falar hoje, se Deus quiser. Eu errei mesmo, depois que eu já tinha bebido que eu fui olhar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir Gálatas capítulo 6. Hoje eu quero falar sobre uma epidemia. Eu posso dizer a epidemia do século. Estamos vivendo um tempo que o mundo está doente, cheio de epidemias. E eu quero falar sobre uma delas. É a epidemia do século. Se eu não desse o tema a epidemia do século, eu daria o tema uma crise de irresponsabilidade. Então, eu poderia dar qualquer um desses temas. Contudo, nós vamos manter a epidemia do século. Podemos? Amém. Versículo 3 do capítulo 6. Glória a Deus. Diz assim: porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, observe, se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não outro, ou noutro. Agora o versículo 5. Porque cada qual levará a sua própria carga, ou seja, tenha responsabilidade com a tua maneira, tenha responsabilidade com o teu jeito. Se você cuida de ser alguma coisa e não é nada, você está só se enganando. Mas se você é alguma coisa, é as tuas obras que vai dizer que você é. E você não adianta se confiar em outro, não adianta se colocar em cima de outro, não adianta, cada um vai levar a sua própria carga. Versículo 6, se você fosse, dê uma olhadinha no 7 aí, no 7. O que está escrito no 7? Dê uma lida, amém? Você vai ver que a Bíblia diz: não se deixe escarnecer, aquilo que o homem planta, ele vai colher, amém? Senhor Deus, acrescenta as tuas palavras sobre os nossos corações, fale conosco, Deus. Grande é o Senhor para falar, Deus, muito mais, no nome de Jesus, amém. Essa mensagem é uma continuação da última mensagem, e a última mensagem nós pregamos sobre, quem lembra? Ninguém lembra, irmãos? O tema da última mensagem? Ninguém lembra? Negligência, né? Muito embora o tema era o pecado da negligência. Então nós vamos estar atentos. Eu peço que todo mundo fique quieto, crianças não conversem, o pessoal ali fora, amém? Vamos ficar agora, dar toda a atenção possível, amém? E nós hoje vamos falar sobre uma grande epidemia. No século passado vimos epidemias, e no ano de 2020 no Brasil e no mundo tivemos uma epidemia mundial. E muitos se assustaram com essa epidemia, muitos buscaram se isolar para que um não contaminasse o outro, e aqueles que não vigiavam pegavam e passavam e pegavam novamente. E a gente que está na linha de frente, eu mesmo peguei Covid 5 vezes. Então a gente está na linha de frente, não tem para onde correr, né? Fui levar minha mãe que tinha pego uma vez para Chapadinha, voltei já voltei com. Aí um dia disseram: vai fazer exame para ver se você tem. Eu nem tava. Fui fazer, deu negativo. Só que 2 dias, 3 dias, sei lá quantos dias depois, peguei, porque eu estava no meio dos que estavam. Vocês estão entendendo, né? E depois eu fiquei pensando: o que eu fui fazer lá, né? Para saber se eu estava, nem estava. E nesse negócio, na última vez, foi quando eu piorei, você sabe, o coração quase dá pipoco, né? E nós estamos vivendo nesse período, não é isso? Que tem as memórias fortes. Porém, nós estamos vivendo em uma epidemia, e a gente sabe que toda epidemia começa de maneira silenciosa. Ninguém sabe, vai começar uma epidemia, começou a epidemia, não. Quando você vai observar a tua casa, depois o teu bairro, depois a tua cidade,
depois o teu estado e depois a tua nação. Quando você vai observar, o mundo está do mesmo jeito, porque não atentaram para uma tão grande epidemia. Não tomaram as devidas precauções. E você vai observar que existe epidemia que está corroendo a sociedade atual, e essa epidemia também é uma epidemia silenciosa. É uma epidemia que ninguém percebe. Uma epidemia que você não adianta se cobrir com o manto da graça e dizer: eu sou crente, sou cristão, agora eu aceitei Jesus. E essa epidemia é como aquela do Covid que surgiu na China. Tem muita gente que tem uma fé pirata, uma fé chinesa, uma fé de uma falsa graça, que é aquela fé que você não tem responsabilidade sobre a tua própria vida, você não tem responsabilidade sobre a sua própria casa, você não tem responsabilidade sobre a tua vida espiritual, você não tem responsabilidade sobre o teu emprego, você não tem responsabilidade sobre nada. É a crise ou a epidemia de irresponsabilidade. Nós estamos vivendo nesse período em que as pessoas dizendo: eu sou crente, eu sou não sei o quê, você vai olhar, compra e não paga, são mentirosos, são detratores, são de briga, de contenda, de fofoca, tudo que não presta, porque há uma crise, há uma epidemia de irresponsabilidade. Eles não têm responsabilidade sequer com a presença de Deus que nele está. E quando o homem não tem responsabilidade, ele vive uma vida dissoluta, ele vive debaixo de uma epidemia, e o coração do homem, ele começa agora a se corromper, e assim como aquela epidemia chega, aparece nas narinas, e você começa a sentir uma pequena tosse, e você não vai observar que o teu ar, o teu oxigênio estava sendo sugado, assim essa epidemia de irresponsabilidade vai tomando o ar, o pneuma que vem de Espírito, ou seja, o Espírito Santo vai sendo tomado, extraído da tua vida, e a morte vai reinando. Por que a morte vai reinando? Justamente porque o oxigênio, o Espírito de vida, o fôlego de vida, e falo do Espírito de Deus, que santifica o homem, que zela na presença de Deus, né, cada um de nós, este Espírito vai se afastando de cada um de nós, e nós não percebemos que nós estamos agora morrendo com essa epidemia de irresponsabilidade. E nessa epidemia, irmãos, se esconde, como eu disse, vários e vários crentes por baixo de um manto. Não estou aqui reservado, estou aqui com essa epidemia, estou coberto com o manto da graça, o manto da santidade. Só que eles não sabem que eles estão terceirizando o problema que é deles. Então eu tenho que culpar o Estado, eu tenho que culpar a China pela epidemia, assim como você, através dos teus erros, dos teus fracassos, você começa a culpar os outros. Ah, eu estou desse jeito, eu chego em casa, eu brigo na minha casa, é por causa de ti, marido ignorante, tu é desse jeito, olha, eu paro de fazer as coisas, eu gostava de fazer as coisas em casa, eu parei por causa de ti. Ele começa a terceirizar, assim como Adão terceirizou o seu problema e disse: olha, a mulher que tu me deu que fez eu pecar. Porque essa crise gera uma cegueira. O homem começa a terceirizar os problemas que é dele, as falhas que é dele, porque o Espírito Santo vai deixando o homem, e o homem não tem mais a consciência de reconhecer seu próprio defeito, seus próprios pecados. E aí, em vez de dizer: eu pequei, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu não devia, eu fiz isso, mas não era por isso, ele começa a dizer: Senhor, mas o marido que tu me deu é desse jeito, Senhor, a esposa que tu me deu é desse jeito, Senhor, os filhos que tu me deu são desse jeito. Mas você não diz: olha, meus filhos são desse jeito, porque eu não ensinei, eu nunca sentei com eles para dizer: Senhor, meus filhos, a vida é assim, sentar com eles e estar na mesa e falando acerca das coisas. Você não tem. Eles vão lembrar de você, eu vou olhar na minha casa e quando vão conversar, ninguém conversa, é só briga. Quando meu pai e minha mãe vão falar alguma coisa, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e eles vão crescer com aquilo, e a tua irresponsabilidade vai gerar problemas na família deles, e você vai sofrer por eles, e você ainda vai orar e pedir oração para que Deus resolva a causa da tua família. Senhor, abençoa meus filhos. Você não faz a tua obra, a obra de Deus, você não ajuda. Quando eu falar a obra de Deus, na tua casa, não estou nem falando de ganhar almas para o reino, não. Estou falando que muitas vezes você não educa os teus filhos, você não ensina o que é certo, teus filhos vão crescendo e vão todo mundo para o mundo. E foi você
que não fez o que é certo, porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, que a vara é para as costas do desobediente. A Bíblia diz no versículo 19, que ensine o caminho, a palavra aos teus filhos, para que ele ande no caminho, e quando cresça não se desvie dele. Mas como você vai ensinar o teu filho no caminho se nem você anda no caminho? Porque você está agora nessa epidemia, está morrendo com a epidemia do século, morrendo com essa epidemia de irresponsabilidade. Você não tem responsabilidade sobre a tua própria vida, você não tem responsabilidade sobre os teus próprios atos. Você, por exemplo, muitos de nós adoecemos por questões de hábitos alimentares. Sim, muitos de nós adoecemos por isso. E aí a gente pede a Deus que resolva, mas você não faz um esforço para mudar. Muitos de nós passamos por muitos problemas, por ter um gênio ignorante, por ser pessoas que são críticas, fica criticando tudo, e aí vem o peso daquilo e nós começamos a ter uma mente doentia, cheio de problemas. Por quê? Porque nós perdemos a responsabilidade com o que éramos, com o que deveríamos ser. E nós começamos a terceirizar. Não, eu estou passando por isso, é por aquilo ali. Eu estou passando por isso aqui, é por causa dessa outra coisa aqui. Isso aqui está acontecendo, é por causa de não sei o quê. Olha, meus filhos é desse jeito, por causa de não sei o quê. Você não assumiu a responsabilidade. Você sabe o que devia fazer e não faz. Você fica passando por cima da responsabilidade, daquilo que devia fazer, e a tua casa vai cair em ruínas. Aí o esposo e a esposa ainda andam brigando, aí quando se separam, depois que se separam, Senhor, meu Deus, pastor, ore por mim, pastor, vamos resolver, Deus vai fazer a obra, será que Deus faz? Deus não vai fazer nada. Teus filhos estão nas drogas, estão se acabando nas drogas, fazendo tudo que não presta, você está se acabando por eles, mas não fez nada quando devia, sequer trazia para a casa de Deus. E aí você vai observar que você não teve responsabilidade nenhuma e vai sofrer pelas consequências dos teus próprios erros. O homem pode ser segundo o coração de Deus, o homem pode ser um homem cheio do Espírito Santo, o homem pode ser o que for. No dia que ele passar por essa crise de irresponsabilidade, ele vai ter que pagar por tudo. Quando você toma 2 Samuel, você vai ver que Davi, ele pecou, e Deus não cobrou Davi porque ele simplesmente caiu, fracassou um momento. Não, Deus não cobra ninguém por causa de um momento de queda. Quando eu falo não cobra, eu não estou dizendo que Deus vai pesar a mão como se um pequeno ato fosse uma vida inteira de erro, mas Deus cobra uma vida de responsabilidade. E a Bíblia diz, agora me falha a memória, você vai olhar que Davi pecou por alguns anos. Urias na guerra e Davi tendo relações por alguns anos com a mulher. E aí você vai observar que às vezes nós estamos desse jeito. Às vezes o teu casamento só não está tendo relações íntimas, quando eu falo físicas, mas já está acontecendo relações mentais, de desejos e pensamentos. E aí você não percebe que a irresponsabilidade vai trazer grande ruína sobre a tua casa. Você sabe por que todo casamento começa as coisas, a mulher não começa mais, deixa de cuidar do homem, o homem deixa de priorizar a mulher? Começa por causa dessas coisas. Principalmente nessa era de internet, as pessoas têm celular, o pecado está na mão. A pessoa pode ter contato com quem quiser, começa a conversar com pessoas, dá mole para as pessoas, homem é a mesma coisa, aí começa e aí a coisa vem. Por causa da irresponsabilidade. E na irresponsabilidade o homem precisa assumir. Em vez de ele dizer, eu pequei, aí passa uma vida discutindo, sem uma vida de entrega para Deus, passa a vida discutindo em casa, cheio de responsabilidade, vai para a rua, não tem hora de vir, não sabe onde está, sabe aquela coisa bagunçada, a mulher anda, conversa com outros homens por aí, sabe aquela coisa bagunçada, e aí você vai olhar que o fracasso está na tua casa, parece tão bonito, mas o fracasso chegou lá, o fracasso já chegou, por causa da irresponsabilidade. Porque faltou alguém assumir e dizer, isso aqui é errado, isso aqui está errado, meus filhos estão mandando, olha, meus filhos não são mais igual, não é, você está vendo que que está havendo mudança na tua casa e você ainda insiste em deixar no erro, você ainda insiste. Esse é um dos grandes problemas, quando você vê que as coisas estão caindo, estão ruindo, e aí você deixa, e aí você vai ver que a pessoa vai começar a colher o fracasso, não só na sua vida, na vida dos filhos.
Ah, eu quero liberdade. Então, outros, eu quero ser feliz. Outros, eu quero não sei o quê. Outros, eu quero viajar. Cada um quer uma coisa. Quer uma coisa. Mas ninguém quer o que Deus quer. Nunca vi alguém dizer assim, eu quero fazer a obra. Eu quero padecer. Olha para a Bíblia. A linguagem era essa. Mas os crentes de hoje, dessa epidemia de irresponsabilidade, só querem inflamar o seu próprio ego. Ela ou ele está em primeiro lugar. E se coloca em primeiro lugar. E se não estiver em primeiro lugar, a vida não presta. E se houver algum tipo de opressão, a vida não presta. Mas olha para a Bíblia, e a Bíblia nos ensina, e o próprio Jesus nos ensina a nos alegrar quando for perseguido, né, quando passarmos por provações, privações. Paulo disse que sabe o que é estar no muito e o que sabe estar no pouco. Sabia o que é nudez e sabia o que é estar bem vestido. Hoje, nós só queremos a bonança, só queremos a bênção. Que geração de irresponsabilidade, que epidemia é essa? Que é tão bom você ir para o culto quando tudo está bem, aí você está cheio da presença, daquela alegria, daquele culto avivado, é tão bom, aí no outro culto você vem de novo alegria, mas quando a coisa não está desse jeito, é um peso, aí o peso que está em você, você joga sobre a igreja. Mas a igreja está diferente, você está diferente e você joga para a igreja. O que está acontecendo? E aí a gente começa a deixar cultos, a gente começa a ter prioridade, a gente anda na rua, vai para um lado, vai para o outro. Teve um dia que eu vi uma irmã, que não está aqui no culto, faz tempo que eu não vejo ela, andando de moto por aí, e aí um dia, depois vi de novo, mas não vem para um culto. E eu acho que não sei quantos meses que essa irmã não vem. Crise de irresponsabilidade. Essa crise, irmãos, faz com que a pessoa não perceba que ela está tão irresponsável, que não educa mais os filhos, está tão irresponsável que já não ensina mais o que se devia, está tão irresponsável que nem mesmo a vida com Deus tem uma vida de fato, mas geralmente as pessoas julgam a vida dos outros, geralmente as pessoas se colocam como espirituais. Esse problema é terrível, Aí às vezes o esposo larga o marido, a esposa, mas quer orar, Senhor, vamos orar, vai dar certo, aí um ora para um lado, outro ora para o outro, mas na hora que se junta, ninguém quer se submeter ao que é certo fazer. A mulher não quer honrar o marido, né, isso submetendo, e o marido não quer amar a esposa, ou seja, cuidar, mas quer que as coisas é como se você terceirizasse, Senhor, olha, esse problema aí, Senhor, para dar certo, mata ele, então mata ela, Senhor, mata logo para mim ficar livre disso aqui. É quase que dessa forma, porque você tem que terceirizar. O problema dessa epidemia de responsabilidade é que você tem que terceirizar. A culpa é dele, a culpa é dela. A culpa do meu filho não deu para prestar, é a sociedade. A culpa é sua que não ensina os teus filhos. A Bíblia ensina isso. Assuma a responsabilidade. Se caiu em droga, a culpa é sua. Se caiu na prostituição, a culpa é sua. Se caiu na vaidade, a culpa é sua. A culpa é sua, porque quem educa os filhos são vocês, não é a escola. Escola não educa filho de ninguém. Esse é o problema. Que a gente quer terceirizar. Não, a sociedade é má. Pois é, e na tua casa continua sendo igual, é uma extensão do que o mundo é. Mas se vê a diferença na sua casa, ele vai ter um padrão de moralidade. Porque todo homem precisa de um padrão de moralidade. E ele vai pegar aquele padrão de moralidade ou o padrão de imoralidade. Vai ter o que você preenche mais. E aí você vai observar que muita gente não tem filtro, irmãos. Pode ter 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos. Se tiver de corromper, vai corromper. Pode ter 20 anos, 30 anos. Se não tiver uma boa base, não vai para frente. Não vai para frente. E aí busca restauração, Senhor, restaura meus filhos, Senhor, restaura minha casa, Senhor, restaura não sei o quê. Você ora, mas nunca fez nada, aí Deus dá mais uma oportunidade, aí a pessoa se converte de novo, então reconcilia, aí você vai observar, você mesmo faz por onde. Você não ajuda em nada, você não tem responsabilidade para que aquilo permaneça. E aí as pessoas começam a viver em desobediência. Por quê? Porque existe, por exemplo, pais omissos. Está vendo as coisas difíceis, a menina é criada na rua. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você conhecer, eu não conheço um menino que foi criado na rua, que realmente a vida vai dizer assim, não, a vida desse rapaz é exemplar. Pode até dar para prestar no sentido assim
Não estou nem dizendo assim, que no sentido que não teve uma fase mesmo de fazer tudo que não presta. Não estou nem dizendo disso. Estou dizendo que ele vai olhar para a vida dele e não vai ter os flagelos lá, não vai estar lá com a culpa, ou quando ele crescer, que ele tentar deixar alguma coisa que não era para ele ter vivido, aquilo vai ser um peso para a vida dele. Você gerou aquilo nele. Você foi omisso. As discussões que você teve na sua casa. Ou então você diz assim para um filho: olha, meu filho, não é para você fazer isso não. Aí a mãe vai e diz: não, faz. Você vai ver o peso que você vai gerar sobre a tua casa, por causa de irresponsabilidade. Entenda que Deus está nos chamando para termos responsabilidade. Amém? Não adianta você estar orando, não adianta nada disso. Pode pedir, Senhor, tal, não adianta nada, irmãos. Então pare de ser religioso, de ficar orando, buscando e não sei o que, se você não faz por onde. Porque Deus tem que começar a mudar é você. Deus tem que começar a mudar é a mim. Deus não é o santo de madeira, de pau, que a gente está pensando que vai ter um milagre aí. Não é, as coisas não é desse jeito, não. Deus faz milagre, faz, transformando a gente. Então, se a nossa vida não foi transformada, Jesus disse isso. Que se eu não nasci de novo, de modo algum eu vou herdar o reino de Deus. Salvação tem a ver com isso, é novo nascimento, é vida com responsabilidade. Amém? E aí, se você não conversa, não corrige, não ensina, as coisas não vão para frente. Então Deus transforma, irmãos. Deus tira das drogas, Deus faz tudo. Desde que você tenha o seu senso de responsabilidade. Amém? Se você não tiver esse senso de responsabilidade, a coisa não vai para frente, irmãos. Não vai, de jeito nenhum. Nessa epidemia, você diz: eu sou assim, se Deus quiser, eu sou desse jeito. Você é tão irresponsável que você joga a culpa até para Deus. Até para Deus. Aí a mulher casa com o marido e o marido é ímpio. Aí a moça, sabendo que o marido é ímpio, ou vice-versa, tanto faz, que é ímpio, conhecendo o evangelho, sabendo como é que as coisas são, procura pau para a cabeça. Aí a coisa desanda. Aí desanda a coisa. E quando desanda, você procura o pau para a cabeça. Assuma a tua responsabilidade. Você, olha, irmão, comece a tomar veneno todo dia e você vai morrer. Não precisa tomar muito veneno não, toma um pouquinho todo dia. Aí fica passando mal, espera uma semana que você morre. Veneno não mata, não é porque você toma tudo de uma vez não. Veneno vai matando também aos poucos, basta tomar pouco todo dia. Você começa na tua desobediência, na tua desilusão, na tua irresponsabilidade, fazendo as coisas diferentes do que você é instruído, você está destruindo a tua casa. Você está destruindo a tua própria casa. E esse é um dos grandes problemas dessa epidemia de irresponsabilidade que nós estamos vendo nos dias de hoje. E aí você, como eu disse, culpa os outros. Como Adão culpou Eva, não é isso? E aí você diz: eu sou assim, tu me conheceu, eu era desse jeito. Para Deus é a mesma coisa. Senhor, eu sou desse jeito, Senhor. Se o Senhor quiser me mudar, me mude, mas eu sou desse jeito. A pessoa está se enganando, como Paulo disse, como nós lemos aqui. Quem achar que é alguma coisa, se não for, você está só se enganando. Mas se você for, as tuas obras vão demonstrar que você é. Então não se deixe escarnecer. Aquilo que você plantou, você vai colher. Pode doer, pode achar ruim, vai chegar a conta. Vai chegar a conta e Deus é o justo juiz. Ele vai olhar para o marido, Deus vai olhar para a mulher, vai olhar por dois, ele diz: olha, eu sendo juiz, eu vi isso aqui, ó, foi sentenciado isso, foi acordado isso aqui, foi feito desse jeito, e alguém quebrou a sentença. Quando olhar para os filhos e os filhos começar a desobedecer os pais, porque coisa feia é um pai, uma mãe dizer uma coisa para o filho está respondendo. O filho está falando de uma maneira que parece que é tão normal, falar meio grosso, meio alto, parece tão normalzinho, e a mãe ou o pai deixa essas coisas acontecer. Espere, que daqui um dia ele vai começar a dar tapa na sua cara. Você tem que ficar calado, você não pode falar nada. Senhor, meus filhos começaram a me bater agora. Bota uma gema em você mesmo e diz: meu filho, bata mais, porque é eu que mereço mesmo. Porque se você não fizer ele chorar, você vai chorar no lugar deles. Bote isso na sua cabeça. Você vai chorar. Você vai chorar. Então, irmãos, como eu disse, nós precisamos entender que nós temos que ter responsabilidade. Estamos vivendo em um período de irresponsabilidade. Um período que as pessoas
buscam terceirizar. E essa é uma das realidades mais claras. Se você examinar quem você é, você vai ver que 90% do povo que aqui está vai começar, na hora que acontece alguma coisa, vai começar a buscar alguém para culpar. Nem que seja o pobre do diabo, que nem tem culpa muitas coisas que você faz, que você que chama o diabo ainda, o diabo, eu estou culpado aqui com outro aqui. Nem você sozinho ainda culpa o diabo, é você que é o culpado. Você é o culpado. E a Bíblia diz que o homem é tentado quando atraído naquilo que está no seu próprio coração. E tendo o seu coração corrompido, aí sim ele vai... Então existem etapas. Existem etapas que vai levar à morte. Porque o homem é traído segundo a concupiscência que há no seu próprio coração. O homem não é traído porque Satanás disse, ele aqui um pratinho para ti, não. Não. Vai no... Quem é aqui, irmão? Se eu fazer uma pergunta, quem é aqui que gosta, por exemplo, que teria coragem, se tiver alguém aqui, só levanta a mão, que teria coragem de, por exemplo, de comer, como é o nome daquela comida japonesa? Sushi. Levante a mão, que é peixe cru. Uma pessoa, quem mais? Duas pessoas. Os outros não teriam coragem não, né? Não? Eu duvido se Satanás ia tentar, se aquilo fosse pecado, se Satanás ia tentar você nisso aí. Ele não ia. Mas quem é que queria uma picanhazinha, sem ser de abóbora, tá? É picanha mesmo, né? Picanha mesmo. Quem é que ia querer? Tem alguém aqui que ia querer? Olha aí. Não é assim ou não é? Aí o prato te chamou a atenção, chamou ou não chamou? Até o cheiro. O cheirinho é bom. Satanás é isso, é o garçom. Ele vai olhar, meu cavalo velho gosta disso aqui. Esse aqui é o meu irresponsável preferido. Esse aqui, aí vai dar sushi. Não vai, ele vai dar para quem gosta. Entendeu? Vai dar para quem gosta. É assim, Satanás faz isso. Satanás não vai querer nada com... não, ele vai... E aí, se você tem um senso de culpar os outros, você, com os teus erros, os teus flagelos, está enganando seu coração. Porque quem é, é. Quem não é, não é. Eu vou dar um exemplo. Imagine que as coisas lá na minha casa estão toda bagunçada e eu acho que eu não estou sendo bem tratado como eu devia. Por exemplo, se eu quero comer uma coisa e não é feito o que eu quero, aí eu digo, agora, já que é desse jeito, ela se vira aí para comprar comida para ela também e eu vou fazer minha comida e deixo passar fome. Você acha que está certo isso? A falta de um vai trazer minha falta? Quem é, é, mas quem não é, não é. Se eu acho que sou e não sou, as minhas obras vão dizer que eu estarei enganando a mim mesmo. Mas se eu sou o que eu penso que sou, as minhas obras também dirão, porque a Bíblia diz que um dia faz revelação do outro dia. Um dia declara o outro dia. É um dia que declara o outro dia. Se alguém te bateu, se você se ofendeu, aquilo revela quem você é. Se alguém falou mal de você e você ficou irado, só revela quem você é. Se alguém não está te dando atenção suficiente, você quer ser mal e vingativo contra aquela pessoa, você só está revelando quem é. E se você for ímpio de coração, se você for ímpia de coração, olha, pegue sua Bíblia e rasgue logo. Estou sendo sincero com sua alma. Rasgue, aproveite o mundo, irmão. Aproveite o mundo, a prostituição, a bebida, as drogas. Aproveite se você tiver 10 anos, 5 anos, 3 anos. Aproveite o mundo. Não se engane de ser crente. Não se engane, não se engane. Eu estou para a igreja, eu volto, e não sei o que, eu volto. Não sei se eu vou mais para a igreja. Não se engane. Satanás, sim, nessa hora ele vai trabalhar na mente, dizendo, o que está fazendo na igreja? Ele vai te acusar. Eu não estou falando disso. Estou falando daquele que não quer mudança de jeito nenhum. Estou falando daquele que se angustia, não. Estou falando daquele que não quer mudança. É desse que estou falando. Não quer mudança. Quando eu fico meio ruim de saúde, eu já sei o que eu faço. Quando está meio ruim, que às vezes desanda as coisas, o que eu faço lá em casa? Eu não tomo café nesse dia, às vezes no almoço eu janto, ou às vezes eu só almoço. Aí fazer um dia desse jeito já começa, 2 dias já começa a resolver de novo. Então eu tenho uma maneira. Se eu estou vendo que alguma coisa, se você está vendo que espiritualmente as coisas estão erradas, não, eu estou tão desanimado na fé, largue o celular, largue a internet. Passa o dia todo nisso e se justifica que não, isso aqui não gera problema para mim não. Você defendendo o seu pecado de estimação, é só isso. Não busque a presença de Deus, está defendendo o seu pecado de estimação, você está lá. Aí o teu problema é briga, é contenda, não sei o quê. Pare com isso, comece a orar, está em espírito, a pessoa falou uma coisa, busque refletir. Aí você vai ver que aí sim você começa a andar de maneira diferente. Essa epidemia de irresponsabilidade faz com que quando a pessoa fale uma coisa para você, aí você
se acha no direito de dar uma resposta logo. Ah, isso aqui é desse jeito. Você não aceita. E é muito fácil você olhar quem é irresponsável internamente ou não. Fale uma coisa para ela, que na hora tem um supetão, alguma coisa para dizer. Na hora vai ter alguma coisa para dizer. Assim, justificativa, sabe aquela justificativa? É igual mais ou menos assim, olha, dá um exemplo, tá? Passei na minha casa com os pés molhados. Quem molhou isso aqui? Ah, não, mas eu molhei, mas você também passou aqui e agora molhou tudo também. Como se uma coisa resolvesse outra. Sempre a pessoa tem uma justificativa. E para mim é um dos piores defeitos que tem. É quando a pessoa não para analisar, que ela fala aquilo sem sequer pensar. Às vezes, irmãos, tem coisas que eu ouço, cada desculpa esfarrapada, que você olha assim, rapaz, não faz nem sentido, mas você fica calado. Sabe que não faz sentido nenhum que a pessoa está falando e a pessoa... Eu olho com um olhar de misericórdia, pelo menos eu sou assim, olhar com um olhar de misericórdia e dizer, meu Deus, a pessoa pensa que está tão bem, nem para analisar. Se você não parar para analisar como a vida é, que a vida é mal, essa vida é mal, irmãos. Você está aqui hoje com a tua saúde, você hoje tem teu emprego, você hoje está comendo, você não sabe nem se daqui a 5 anos, 10 anos você vai ter o que comer. Você não sabe nem se os teus filhos vão te dar atenção para você, se você vai ser um doente lá, às vezes, desculpe falar, se defecando em você mesmo, se mijando, e os teus filhos pegar aqui, papai, não sei o que, sabe? E você vê ele falando para a esposa, ó, cuida dele aí, não sei o que, sabe? Igual um cavalo, porque você era um cavalo para os teus filhos. A mãe que parecia que era uma mãe, não, meu filho pode não sei o que, minha filha não sei o que, parece que está tudo resolvendo, vai casar, vai ter a vida e você vai virar um Zé Ninguém na tua casa, se você não plantar amor para os teus filhos. Se você não plantar amor, você vai plantar discórdia, você vai sofrer, irmãos. Entenda que nós precisamos ter o senso de responsabilidade na vida prática, na vida diária, como pai, como funcionário, como patrão, como servo de Deus, como filhos, como esposa, como esposo. Se nós não tivermos essa vida de mas responsabilidade. Se nós não tivermos responsabilidade, nós vamos estar somente jogando para os outros. Somente jogando para os outros. Um dia desse aí eu vi um vídeo de uma mãe dizer, quem riscou isso aqui? Aí tinha 2 meninos, uma menina e uma menina. A menina, não, foi não sei quem, que era o irmão dela. Ela, eu quero saber quem foi, falando filme, eu quero saber quem foi. E aí o menino falou, olha, foi tal pessoa, que era o nome da irmã mais nova, né, pequenininha. Aí ela disse, eu quero saber quem foi, porque esse desenho, falando firme, é muito lindo e eu quero dar um presente para quem fez isso aqui. Ela, foi eu que desenhei. Ligeirinho aparece. Ligeirinho apareceu. Mas você acha que aprendeu como, irmão? Jogar a culpa para os outros. Apareceu bonitinho o vídeo, irmão. Eu também ri demais, igual você. Ri, aí o papel ali desenhadinho. Você não sabe o que aquela mãe está ensinando. É bom mentir. É bom mentir. Olha, minha filha, você é tão engraçadinha, igual eu presenciei isso já. Eu estou sendo sincero que eu vou dizer para você. Eu presenciei um pai dizendo para mim, tá? Quando eu era menino, meu filho era menino, eu brincava com ele. Aí um dia eu vim na chuva, aí estava chovendo, aí eu queria entrar, porque a mãe, a esposa dele, né? Ele vinha da festa, algo nesse sentido. Aí o filho ficava lá, não, mãe, deixa eu entrar não. Meu filho abre a porta, não, mãe, deixa não, pela janela. Aí pegava, tava pingando lá e dava tapa na cara dele. Não, mãe, deixa não, mãe, deixa não, brincando. Nessa brincadeirinha, a coisa se foi de fato, né? O menino cresce com esses hábitos, porque você não tem limites e nem dá limite. Às vezes coisas tão inofensivas. A meninazinha tão... Não estou falando dessa, mas não estou dando exemplo. De meninazinha aí, pequenininha, fica dançando, rebolando, não sei o quê. Cuidado. Você está ensinando os teus filhos, a tua filha, a ser desejada pelo mundo. Eu dou graças a Deus, eu nunca aprendi a dançar na minha vida. Eu, na verdade, nunca tinha ido em festa. Eu fui em festa com 22 anos de idade. Nunca. Eu não sei nem jogar bola, nunca. Eu tentava jogar bola, eu ia pro gol e ainda pegava bolada na cara, porque nem agarrar eu sabia. Graças a Deus que eu não aprendi essas coisas, porque ia ser tão difícil para mim. Hoje eu dou graças a Deus, vivi minha vida tranquila, que eu fazia na minha juventude, nem negócio de namoro eu gostava muito. Eu gostava de jogar na época videogame e para mim estava bom, só aquilo estava bom, era o que eu gostava.
Graças a Deus que eu não me aprofundei nesse mundo, porque se eu tivesse me aprofundado, irmãos, ia ser difícil. Ia ser difícil. E muita gente se acha porque está no mundo e tem vontade. Você acha quantas pessoas estão no mundo, vontade de servir a Deus, mas não consegue, não tem força, não tem ânimo, porque estão presos no pecado. E muitos dos pecados foram os pais que colocaram nos lombos dos seus próprios filhos. Muitos pecados. E se você não tiver o senso, porque não tem nada que impeça, irmãos. Eu comecei a vir à igreja escondido dos meus pais. Nunca deixaram eu vir para a igreja, porque eles nunca gostaram de evangélico, essas coisas. Eu sempre vinha para a igreja. Se ia chover, eu saía de tardezinha de casa para ninguém saber, porque se chover, serenasse, eu não saía de casa. Eu fui criado igual uma moça. Hoje em dia, nem moça é criada desse jeito mais. Mocinha aí com 10 anos, 11 anos, 12 anos, que seja. Hoje, meu irmão, é arriscado nascer já grávida, menino. E aí você vai observar, e eu cresci nessa rigidez. Foi que eu cresci. Adulto conversando, onde que eu passava pela frente? Onde? A gente conversando, havia educação. Você falava com o filho, chamava atenção, o menino baixava a cabeça, nem olhava, com vergonha, temor. É assim que a gente foi ensinado. Mas quem não foi, vai aprender na irresponsabilidade e vai ser irresponsável por si, porque não aprendeu o que é certo. Não aprendeu. E não é por falta de conhecimento, não é falta de pregação e nem por falta do que nós escrevemos. Não é por falta de nada disso. É por falta justamente deste senso. Há uma epidemia de irresponsabilidade. Você sabe o que é certo e não faz conforme nós pregamos no último culto. E a Bíblia diz que se você sabe fazer o que é bem e não faz, você é mentiroso. Você já comete pecados. E eu vinha para a igreja, se fosse ameaçar de chuva, saía lá de casa, tomava banho cedo, para dizer que ia para a rua, 5 e pouco da tarde, 6 horas antes, pegava a chuva de 6 horas, 7 horas, até o culto abrir, quando abria a igreja, para não perder o culto. Quantas vezes, Deus é minha testemunha, quantas vezes eu ia para a igreja todo molhado, não podia botar um tênis, eu acostumei a ir para a igreja na denominação que eu era, de calça e chinela, mas não era porque eu achava bonito não, nunca gostei disso. Eu acostumei porque eu não podia sair assim, eu vai para onde, eu fazer o quê? E aí eu botava uma calça e a minha chinelinha aqui para ficar mais ou menos, ninguém pensar, não, porque eu estou... Né? E saía, era o que eu fazia. Nunca, irmãos, na minha maior dificuldade, Deus é minha testemunha, nunca tive alguém para dizer, sentar comigo, nunca tive um pastor para me aconselhar, para dizer assim, eu tive um conselheiro, nunca tive. E aí você tem tudo e não faz nada. Nada. Que responsabilidade é essa nossa? Nós não buscamos uma alma, nós não buscamos a nossa alma, nós não buscamos a alma da nossa família. E aí nós começamos a abrir as portas para o mundo. Ah, é legal, isso aqui não tem problema não. Isso aqui também não tem problema não. Esse é o ponto. É quando nós não percebemos que a nossa vida é um mar de erro. E se nós, eu vou já encerrar, se nós não pararmos para analisar sobre esse senso que nós devemos ter de responsabilidade, até de escola, que eu lembro, eu nunca perdi uma aula na minha vida, porque não tinha negócio, podia chover, podia ser o que for, irmãos, a aula não se perdia. Mas eu duvido quem é o pai que ensinou você, qual foi dos seus pais que ensinou você a perder alguma aula, que você perdeu aula, que não era tão difícil. Se você não vai ter a mesma educação com teus filhos, vai ser assim, se tiver a oportunidade para perder, você deixa perder, vai ser igualzinho, porque você não teve esse senso, porque são seus pais que constroem você. Por que eu não gosto de mentira? Por que eu não gosto de palavrão? Porque eu fui ensinado desde menino desse jeito. São valores que você constrói para os teus filhos. Por que a igreja, hoje essa sociedade está uma bagaceira e a criminalidade está alta? Porque os pais não ensinam mais os seus filhos. Porque os pais deixam os filhos sendo criados na rua. Porque menino diz assim, eu vou fazer um trabalho de escola. Está fazendo menino na rua e aí diz que é trabalho de escola.
É por causa dessas coisas que está acontecendo. E aí você vai observar que aí o menino sai, não sabe para onde está, não tem responsabilidade, não tem nada, irmãos, responsabilidade nenhuma, nenhuma. E Deus nos julgará no último dia. Deus nos julgará no último dia. Aquilo que nós plantamos, nós vamos semear. Nós vamos semear. Esse talvez seja o maior problema. Se nós não semearmos aqui, nós vamos semear do outro lado, que ainda é pior ainda. Ainda é pior. Então, mas antes de semear aqui nessa terra, do que semear do outro lado. Porque Deus vai conferir cada um dos teus filhos. Se Deus te deu 2 filhos, amém, Deus vai cobrar por eles. Deus te deu 10, vai cobrar por eles. Deus te deu 20, vai cobrar por eles. Ele quer saber o que você fez. Esse aqui se perdeu, mas vem aqui. Ele se perdeu, tomou a escolha dele é verdadeira, isso aqui ele fez de errado mesmo, isso bem que ele roubou não sei o que é verdade, isso bem que ele roubou o banco é verdade, tudo isso ele fez. Mas vamos lá, o que você fez? Tal ocasião, apareceu um negócio, um menino com um carrinho lá e você comprou para ele? Não, apareceu com esse carrinho, era roubado, você sabia que você não comprou e você não buscou saber de quem era isso aqui. Mas Deus é justo. Deus é justo. Quando teu filho começa a aparecer com mentira, começa a aparecer com as coisas, aí você está deixando, aí tem culto, você não faz o esforço nem para ir e nem para levar os filhos. E aí você vai ver que o mundo está ensinando, aí Deus vai mostrar, olha aqui, ó, o culto foi pregado isso, mas olha o que ele aprendeu nesse dia, aprendeu isso, e você tinha responsabilidade. Isso também cai sobre todo pastor. Por que o mundo religioso está... Irmãos, desculpe falar abertamente, se existe uma coisa que está em falta hoje é a igreja de Cristo. Religião tem muito, mas o que está em falta é a igreja de Cristo. Igreja que se preocupa com as famílias, não com dinheiro. Não, nós vamos fazer um evento aqui, não vai vir um pregador, não sei o quê. Não se preocupe. Dá para fazer? Amém. Não sou contra, não. Mas não se preocupe com o negócio de evento, não. Se preocupe com as almas. Se preocupe mesmo com o ensinamento. Se preocupe mesmo, né? Dizer, não, mas você não tem problema não. Em vez de facilitar, dizer assim, olha, o certo é isso aqui. Você que sabe se você vai agir de outro jeito, desse, mas a palavra ensina isso. Porque o papel da igreja não é também de ficar de querer obrigar a pessoa a fazer alguma coisa. Você ensina a palavra. A igreja tem que ter a sua postura. Agora os irmãos, as irmãs sabem se vão viver ou não. O papel da igreja é ensinar. Agora, se a igreja perde o papel dela de ensinar, porque se os pais não aprenderam com irresponsabilidade dos seus pais, e você é um pai hoje, e se a igreja não tem o papel de instruir a sua casa, você não vai aprender. Então a igreja tem o papel de manter os princípios judaicos cristãos, os princípios morais e éticos de Deus. Se a igreja não guarda os princípios morais e éticos de Deus, não é igreja. Eu posso trazer um monte de texto para você. Não é igreja. No último culto, nós citamos alguns textos, né? Pessoas podem expulsar demônio, pode fazer o que for, pode pregar no nome de Jesus, ganhar o mundial, mas Jesus disse, eu nunca nem te conheci. E não estava fazendo para outro Deus, estava fazendo para Jesus. Mas Jesus disse, não conheci. Esse é o problema. É que as pessoas, elas pensam que os seus métodos fazem alguma diferença. Eu jejuo, eu oro, eu evangelizo todo dia, eu faço não sei o quê. Vai mudar o quê se a tua vida não for transformada? Muita gente pensa que transformação está só em oração. Transformação não tem nada a ver com oração. A oração, sim, ela vai transformar no sentido de dar buscar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te convencendo nesse sentido. É um processo. Santificação, irmãos, é um processo. Quando você aceita Jesus, você entra no primeiro processo, que é a justificação. Deus te justificou. Quando você é batizado nas águas, você entra no segundo processo, santificação. E ela não é assim, agora eu estou santificado. Não, a santificação é um processo. Todo dia nós vamos nos santificando. Todos os dias nós vamos alcançando uma porção a mais. No entanto, aonde há essa síndrome, aonde há essa epidemia de irresponsabilidade, em vez de você estar crescendo, você vai estar definhando na fé. Então, não seja irresponsável com sua alma, não seja irresponsável com sua família, não seja irresponsável com sua igreja, não seja irresponsável. Amém? Vamos orar.